O rápido avanço alemão na Segunda Guerra Mundial trouxe consigo não só vastos territórios e riquezas dos países conquistados, mas também equipamentos militares das mais variadas origens. Como o reforço de guerra expansionista continuava, muitos armamentos eram colocados em serviço muito rapidamente nos diversos frontes de combate. Os veículos blindados estrangeiros direcionados para uso alemão eram chamados de Beutpanzer, quase que literalmente traduzido para tanque capturado. O grau e quantidade em que esses canhões, veículos e diversos dispositivos entravam em serviço com as tropas alemãs variava de acordo com muitos fatores, mas o principal deles era a capacidade de reposição de peças. Com a invasão da Tchecoslováquia, por exemplo, um grande número de Panzer 38 foram colocados em uso pela Wehrmacht. Logo, esses tanques foram utilizados na invasão da Polônia e da França, mas na Operação Barbarossa seu armamento já não tinha chance contra os poderosos T-34 soviéticos. Por essa razão, seu chassi foi reaproveitado, sendo então reequipado com um canhão soviético de 76 mm, também capturado, ou com um canhão PaK-40 alemão, se tornando o Marder 3. Como havia uma grande quantidade de munição russa capturada e as fábricas do Panzer 38 continuavam funcionando, esses veículos foram ostensivamente utilizados. Em 1944, uma outra variante do Panzer 38, o Jagdpanzer 38, apelidado de Hetzer, chegou ao campo de batalha. Como a estrutura produtiva do antigo blindado tcheco ainda estava disponível, o projeto do caça-tanque leve do Hetzer utilizou muitos dos seus componentes como base, e mais de 2.800 unidades foram produzidas. Quando a França foi conquistada, a enorme diversidade de veículos do país, assim como seu complexo industrial militar, foram colocados a serviço do Reich. Alguns especialistas afirmam que os blindados franceses, no momento da invasão alemã, eram relativamente superiores aos seus oponentes alemães em quesitos como a blindagem. O fator determinante na derrota francesa teriam sido as táticas ultrapassadas, no entanto, e o comando inefetivo pelos oficiais franceses colaboraram muito para o processo. O Lorraine 37 foi utilizado com relativo sucesso no fronte leste, e da mesma forma que o Panzer 38 também recebeu diversas modificações para lidar com os blindados soviéticos. Os Hotchkiss H-35 e H-39, por sua vez, eram usados nos territórios ocupados. Como eles rapidamente se tornaram obsoletos, o seu uso em zonas menos perigosas e para a manutenção da ordem permitiu que blindados mais capazes fossem levados para o fronte. A retirada das tropas inglesas em Dunkerque, por sua vez, também entregou ao eixo uma grande variedade de veículos aliados. Mais de 20 mil motocicletas, 65 mil veículos de transporte e centenas de toneladas de suprimentos formaram a maior parte dos espólios, com grande parte sendo dos 445 blindados da Força Expedicionária Britânica como destaque. O Matilda, por exemplo, foi redesignado para Panzerkampfwagen Mk2 748 e era muito elogiado pelas tripulações alemãs pela sua blindagem. Mas talvez os blindados mais famosos que os alemães capturaram e utilizaram foram os veículos soviéticos. A ofensiva inicial no território russo permitiu que uma quantidade enorme de equipamento militar soviético fosse capturado. Dados sobre a quantidade de Beutpanzers utilizados mostram um lado interessante. Em 1943, no fronte leste, cerca de 50 tanques T-34 soviéticos estavam sendo utilizados nos combates contra os próprios comunistas. Denominados como T-34-747, alguns exemplares tiveram cúpulas de Panzer III e Panzer IV soldadas à sua torre para melhor visão do comandante, além de incrementos na blindagem. Outro Beutpanzer soviético famoso foi o lendário KV-2.
O enorme blindado russo utilizava um chassi de KV-1 com uma torre modificada para entregar um absurdo canhão de 152 mm. Produzido em uma quantidade pequena, os alemães acabaram conseguindo capturar alguns exemplares e os colocaram em funcionamento. Assim como os T-34, o blindado também foi redesignado como KW-2-754 e recebeu a cúpula de panzers alemães e algumas modificações no sistema de controle de tiro. Os Beutpanzers soviéticos inicialmente haviam sido planejados para serem utilizados na invasão da ilha de Malta, o domínio britânico no Mediterrâneo. Alguns exemplares foram até mesmo pintados em uma camuflagem tropical, recebendo também a cruz alemã na sua torre. A invasão de Creta, entretanto, mostrou que o ataque às ilhas no Mediterrâneo era muito custoso e que os recursos seriam melhores utilizados em outros setores. Por essa razão, a invasão de Malta foi adiada indefinidamente e os Beutpanzers seguiram combatendo no fronte leste. O uso de tanques soviéticos capturados, mesmo sem a conquista da base industrial russa, revela que a quantidade de veículos adquiridos deve ter sido muito superior, com grande parte deles tendo sido canibalizados para terem suas peças utilizadas em outros veículos. Os alemães logo capturaram também os famosos tanques americanos Sherman. Se estima que o primeiro exemplar, um M4A1, foi adquirido nos combates na Tunísia em 1943. Esse blindado foi então levado para Kummersdorf para ter as suas habilidades avaliadas. Com o desembarque na Normandia em 1944, o choque com as tropas americanas se tornou mais comum, assim como a captura de mais variantes do Sherman, designados como Panzerkampfwagen M4 748. É normal que um exército empregue veículos capturados. Em um conflito moderno, como na guerra da Ucrânia, por exemplo, ainda vemos os dois lados resgatando veículos inimigos fora de combate e os estudando e empregando para uso próprio. Mas no caso da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, esse evento deixou claro como a base industrial do país não tinha plena capacidade de suprir as suas necessidades de guerra, tendo que colocar em serviço uma variedade de veículos estrangeiros muito grande. Essa variedade, por sua vez, contribuiu ainda mais para o caos logístico do exército alemão. Após ser obrigado a combater em diversas frentes simultaneamente com uma indústria fatigada pela falta de matérias-primas e ataques aéreos aliados, a força militar alemã gradativamente ruiu, resultando na derrota de 1945. Você tem interesse em temas históricos e militares? Então se inscreva no canal do Almanac Militar e venha crescer junto com a nossa comunidade. A participação de cada um é essencial. Entre para o nosso clube exclusivo, participe do nosso canal no WhatsApp e fortaleça ainda mais as discussões sobre esse universo. Deixe seu like e comenta o que você achou deste vídeo. Nos vemos em breve.